Se a sua empresa utiliza o ClickSense ou ClickView e você deseja implantar ou mesmo melhorar o processo de geração e análise da DRE, balancete e indicadores de controladoria, eu lhe convido para assistir esse vídeo que eu vou lhe apresentar a solução que nós da STEC desenvolvemos e que, além de proporcionar a geração da sua DRE personalizada, lhe dará a possibilidade de parametrizar dinamicamente seus próprios indicadores, sem precisar alterar fórmulas no ClickSense, sem envolver a TI ou ainda fornecedores terceiros. Uma solução que vai alavancar a utilização da plataforma Click e proporcionar que a sua empresa tire proveito dos seus dados contábeis e os transforme em uma poderosa ferramenta de gestão. Bom, então vamos lá. STEC DRE, template para ClickSense e ClickView. O que é isso? Um conjunto de ferramentas, técnicas e experiências empacotadas em um processo que visa diminuir o tempo de implantação e melhorar a qualidade da entrega. Como parte das soluções, nós temos STEC BI Parametrizador, template de integração, template de layout de visualização. Para quem se destina essa solução de DRE? A todas as empresas que desejam fazer controle e gestão a partir dos seus dados contábeis com a plataforma Click. Dentro da empresa, eu diria que todos os gestores e a área de controladoria são os clientes dessa solução. Objetivo. Ao que se propõe, qual que é o objetivo do nosso template? Então vamos lá, são 3 grandes objetivos. Número 1. Confeccionar e automatizar o processo de geração de uma DRE personalizável. Eu não estou falando aqui de uma simples DRE contábil. Essa, provavelmente o seu RP já gera. Eu falo aqui de uma DRE para se fazer gestão. Número 2. Entregar uma seleção de análises de alta relevância em forma de painéis, gráficos e relatórios, com base nos dados contábeis. Número 3. Disponibilizar uma nuvem de dados contábil com metadados bem estruturados para verdadeiramente empoderar os usuários com uma solução de BI self-service. O problema das implementações de DRE. Bom, eu acabei de falar sobre os objetivos da nossa solução, mas eu não posso deixar de mencionar de que a realidade das implantações desse tipo de projeto é que há uma dificuldade de se entregar os requisitos. E principalmente o que pega é a questão de se ter uma aplicação ClickSense ou uma aplicação ClickView seja fácil de entender, fácil de dar manutenção e que futuramente esse projeto possa evoluir. Então vamos ver por que isso geralmente não acontece. Ponto 1. Dificuldade em entregar requisitos de layout da matriz de indicadores da DRE. A DRE, na sua essência, é uma matriz de indicadores e essa matriz ela pode ter 10, como pode ter 50 indicadores, até mais. Esses indicadores são uma estrutura de pai e filho. Não vou entrar aqui no detalhe técnico, porque não é o objetivo. Mas é importante frisar que existe um desafio técnico e que é bastante comum que o projeto atrase, estoure orçamento e no final, da maioria dos casos, o que temos é uma solução bastante amarrada e de difícil se dar manutenção. O segundo ponto é a ausência de um processo de parametrização bem estruturado e organizado de forma corporativa. Vamos supor que nós temos uma DRE com 30 indicadores e um plano de contas lá com 600 contas. Isso seria aí mais ou menos um DRE médio. Se você parametrizar isso numa planilha Excel, certamente no futuro você vai ter problemas. Porque 30 indicadores para 600 contas, e ainda se você tiver que levar em consideração o censo de custo, vai ficar uma planilha bem complicada. Muitas linhas, e aí no momento que você tiver alguma divergência de número, ninguém mais vai se achar. Eu falo isso com bastante propriedade, porque
porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Ponto 3. Regras de negócio dentro do código-fonte e dentro de planilhas. Esse ponto é consequência dos dois primeiros. O desenvolvedor, na pressão de entregar, acaba tendo que proceder dessa forma, mesmo sabendo que lá na frente alguém vai ter uma baita dor de cabeça para dar manutenção. O que acontece é que amanhã ou depois esses problemas vêm à tona, o projeto perde credibilidade e acaba caindo em desuso, infelizmente. Uma vez que você adere à nossa solução de template, Stack BI DRE, o processo de cadastro e a manutenção de toda a matriz de indicadores e hierarquia da DRE, ela vai acontecer de forma estruturada, acessível ao próprio usuário, na nossa exclusiva ferramenta de parametrização. Dessa forma, os problemas usuais que acontecem nesse tipo de projeto são bastante minimizados. Além disso, você recebe uma série de benefícios justamente por ser uma solução já madura e implantada em dezenas de clientes. Outro ponto importante é a relação custo-benefício, que é bastante atraente, uma vez que se tem um menor esforço tanto por parte do cliente, na hora de envolver seus usuários-chave, tanto por parte do fornecedor. No caso, a Stack, que já tem a sua metodologia, já tem os atalhos para se implantar esse projeto de uma forma mais otimizada possível. Outro ponto-chave, flexibilidade para manter e evoluir com o projeto. E até mesmo o cliente internalizar o conhecimento e sozinho conseguir evoluir. Outro ponto, análises de alta relevância de acordo com as melhores práticas, tanto de desenvolvimento como de visualização e navegação. Por fim, nós temos uma solução que vai promover agilidade na análise para tomada de decisão e ganho de produtividade por parte dos analistas que antes perdiam tempo para montar esse tipo de análise, esse tipo de DRE manualmente. Sem falar que você abre um leque de oportunidades para trabalhar e criar novas análises e trabalhar com BI self-service com total autonomia, e aí sim você verdadeiramente chega num ponto em que está gerando valor, gerando vantagem competitiva para a sua empresa. Muito bem, agora a parte prática, né? Como funciona? Como que eu implanto o template Stack BI DRE na minha empresa? Nós cuidamos para deixar o processo de implantação o mais simples possível, para que a solução seja atrativa e viável para qualquer empresa, ou seja, o ClickSense ou ClickView. É o que a gente chama de 3 passos simples. Passo número 1, extração dos dados contábeis. Número 2, parametrização da estrutura da DRE, ou seja, a definição das linhas da DRE e amarração das mesmas com as contas contábeis e centros de custo. Número 3, aplicação do template propriamente dita. É aqui que, na verdade, acontece a implantação. Os 2 passos anteriores eram passos que, na verdade, são pré-requisitos. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona cada um desses passos. Passo 1, extração dos dados contábeis. São basicamente 4 interfaces, 4 tabelas que todo sistema contábil tem, até mesmo porque segue um padrão de legislação. São elas, tabelas de plano de contas, tabela de saldos, ou aí tanto faz, se é a tabela de saldos ou a tabela de lançamentos contábeis. Nós podemos fazer de uma forma ou outra. Tabela de estrutura organizacional, a tabela de empresa, a tabela de filial e assim por diante. Tabela de centros de custo, aí varia. Tem sistemas que trabalham só com tabelas de centro de custos. Outros que dividem centros de custos e centros de lucros, ou até mesmo departamento, setor. Enfim, a tabela que contém essas estruturas departamentais. Opcional, a tabela de orçamento. Só é importante que ela seja também um orçamento por conta contábil e, no caso, centro de custo do departamento. Lembrando que esse passo é de responsabilidade do cliente, que deve atentar ao layout da interface de entrada. Mas basicamente é um processo muito simples, uma vez que não tem cálculo, tecnicamente não tem junção de tabelas, são tabelas individuais com poucos campos. Então, assim, a TI geralmente consegue nos entregar esse tipo de interface sem maiores problemas.
Passo número 2, a parametrização da DRE. O requisito desse passo é que a empresa tenha feito aí a sua lição de casa, por assim dizer, em definir o layout da estrutura da DRE. Na sequência, então, nós vamos instalar e configurar a ferramenta de parametrização, cadastrar o layout da DRE na ferramenta e, por fim, nós vamos vincular as contas contábeis, né, centros de custos, aos indicadores. Aqui eu entendo que cabe aí uma rápida demonstração de como funciona o parametrizador. Então vamos lá. O parametrizador, como dissemos, é uma ferramenta para cadastro e manutenção da estrutura hierárquica dos componentes da DRE, bem como sua vinculação ao plano de contas e centro de custos. Então as palavras-chave são cadastrar estrutura e vincular contas contábeis e centros de custos a cada uma dessas estruturas. Então tá. Para demonstrar a ferramenta de parametrização, eu vou cadastrar um novo layout de uma DRE e vou fazer o processo de vinculação das contas contábeis para cada componente dessa DRE. Vamos supor que esta aqui seja a DRE que eu desejo cadastrar dentro do meu parametrizador. Então, eu lá na minha ferramenta Click, lá no meu ClickSense, no meu ClickView, esta aqui vai ser a DRE que eu devo reproduzir na ferramenta final. Só tem um detalhe, tá? Essa DRE aqui, vamos lá, deixa eu ver, ela tem 15 linhas, né? A gente diz que ela tem 15 indicadores. No entanto, o requisito pede ainda que eu abra esses 15 indicadores, por exemplo, o faturamento bruto, eu quero abrir em outros N indicadores para detalhar esse faturamento bruto. Então aqui eu tenho o que seria o layout analítico dessa DRE. Então, o meu faturamento bruto, né, vamos imaginar que isso aqui seja uma empresa de software. Então, o meu faturamento bruto ele se divide em faturamento de produtos de fabricação própria. Depois, aqui um outro negócio dessa empresa, que é o negócio de terceirização de TI, que é um outro tipo de receita. Depois, um outro tipo de receita que eu tenho aqui são revendas. E depois, consultoria e treinamento. Tá? Depois, eu tenho aqui o detalhamento dos outros indicadores, né? Por exemplo, as deduções de venda, os custos das mercadorias vendidas e assim por diante. Tá? Então, o que eu tenho aqui é uma árvore, uma hierarquia, onde eu tenho um indicador pai, depois o indicador filho, depois o filho do filho, vamos dizer assim, né? E isso pode acontecer em quantas vezes forem necessárias. Tá? Nesse caso, eu tenho que fazer todo esse cadastro aqui dentro da ferramenta de parametrização. Então vamos lá, vou mostrar como que eu devo proceder. Em branco, eu vou fazer um layout a partir do zero. Tá? Primeira coisa que eu preciso, até mesmo antes de começar, eu preciso carregar o plano de contas, eu preciso integrar a ferramenta com o plano de contas da empresa e caso seja necessário, também com os centros de custo. Então, aqui eu já fiz essa integração, então eu tenho aqui todo o plano de contas da empresa. Tá? Se porventura houver alguma nova conta, essa integração já é automática. Tá? Todo dia há uma atualização desse plano de contas. Tá? Mesma coisa aqui para a configuração do centro de custo. E centro de custos eu coloquei alguns aqui bem ilustrativos, para fins didáticos, né, e não deixar isso aqui muito complexo. Mas enfim, primeira coisa então, eu vou voltar aqui no meu Excel. A primeira linha que eu tenho que cadastrar é aqui, faturamento bruto. Vou clicar em novo. Como eu estou criando o meu primeiro indicador, e esse indicador aqui vai ser o pai de todos, vamos dizer assim, então este primeiro indicador ele não tem pai. Então logo eu cadastro aqui, ele vai o pai vai ficar em branco, né, porque ele é o pai. FB de faturamento bruto, e depois lá no ClickView eu posso referenciar esse FB dentro de uma fórmula. Tá? Então é para isso que a gente usa isso.
Tá? A ordem, agora ele pergunta o tipo de subgrupo. Tá? O tipo de subgrupo vai ser, depois eu explico cada um deles, mas nesse momento ele vai ser um totalizador pi. O que é um totalizador pi? Voltando aqui no Excel, ó, o totalizador pi, ele é o indicador que soma os seus filhos. Então, como eu vou criar toda essa estrutura aqui, né, eu sei que o faturamento bruto é a soma dos produtos de fabricação própria, terceirização de TI, revendas, consultoria e treinamento. Então é isso. Ele vai ser a soma desses quatro negócios aqui, desses 4 tipos de receita que eu tenho. Então ele vai ser um totalizador pi. Tá? Vou dar um incluir, tá ele aqui. Muito bem. Agora eu vou criar um novo, tá? E esse indicador novo vai ser quem? Vai ser aqui produtos fabricação própria. E o pi vai ser o faturamento bruto. Produtos fabricação própria. E ele também vai ser um totalizador pi. Vou dar um novo. O pi vai ser produtos fabricação própria. E ele vai ser um totalizador pi. Inclui. Muito bem. Por fim, eu tenho aqui o meu último nível. Eu vou vir um novo aqui. O pi vai ser aqui, vendas mercado nacional. E agora sim, eu vou dizer que este grupo aqui é um grupo SI simples, tá? Isso significa dizer que ele vai ser uma combinação ele pode ser uma combinação de várias contas contábeis e, se for o caso, vários centros de custos. Então eu tenho um artifício aqui de procura, né? Então eu vou colocar aqui algumas contas aqui, não vou vamos supor que sejam essas contas aqui, tá? E vou ainda dizer incluir. E ainda vou dizer que para todas essas contas aqui, o centro de custo é geral. Aplicar. Então aqui eu tenho vinculado o centro de custo. E a conta contábil. Tá? E aí eu vou fazendo essa árvore. Aqui eu já tenho ela pronta, tá? Eu vou fazendo essa árvore até chegar aqui numa situação como essa aqui. Tem que parametrizar um por um. Tá? Então aqui eu fiz o cadastro completo. Vejamos, antes eu mostrei para vocês o faturamento. Quando eu fiz o faturamento, eu defini que ele era um totalizador pi. Quando eu cheguei aqui na receita líquida, eu defini um outro tipo de totalizador que a gente chama de totalizador simples. O totalizador simples da receita líquida, ele faz isso aqui, ó. Quando eu chego aqui na receita líquida, ele soma tudo que eu tenho para cima. Tá? Então ele vai somar isso, 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 isso e mais as deduções aqui, para chegar nesse valor aqui. Tá? Por isso que eu
atribuo ele como totalizador simples. E eu tenho ainda aqui, por exemplo, no EBITDA, o que a gente chama de totalizador composto, onde eu defini aqui que o EBITDA é o resultado antes dos impostos, que é um indicador que eu criei aqui, é esse indicador aqui. E ainda disse que ele é isso mais a conta contábil de depreciações e amortizações. Tá? Então aqui a gente utilizou os 4 tipos de totalizadores. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi, aqui onde eu tenho o flag indicador, tá? Depois nós vamos ver que lá na template do ClickView e do ClickSense, eu tenho um dashboard e tenho outras telas de análise, onde eu utilizo, onde o EBITDA aqui, por exemplo, vai ser um indicador desse dashboard, um indicador da minha tela de análise. Né? E aí eu fiz isso não só com EBITDA, mas fiz isso com vários. Né? Eu fiz isso com uma receita líquida, com um lucro bruto. Né? Não, lucro bruto eu não fiz. Eu acho que foi com o resultado operacional. Eu disse que ele é um indicador. Então, assim, o usuário ele tem a flexibilidade de criar aqui o indicador que for, marcar ele como indicador e automaticamente já vai receber uma análise pronta lá no ClickSense, no ClickView. Tá? Eu vou ter análises prontas para esse indicador, tanto relatórios como análise de realizado versus orçado, análises de comparativo do ano atual versus do ano anterior. Depois a gente vai ver isso em detalhes. Tá? Finalmente aqui eu consigo ter uma ferramenta onde eu consigo visualizar todas as contas contábeis que foram utilizadas. Então a gente sabe que para as contas de resultado, idealmente, eu devo usar todas elas. Eu vou exportar essa parametrização agora. Exportei a estrutura. E agora o ClickSense está pronto para ler essa estrutura. Passo número 3. Aplicar o template. Então, como eu falei, esse passo é a implantação do projeto propriamente dita. Então vamos lá. Instala o template, carrega os dados, adaptações e customizações, quando necessário, testes de homologação, treinamento, suporte. Bom, eu estou na ferramenta ClickSense e agora eu vou apresentar as funcionalidades do template BI STEC DRE. A primeira funcionalidade que eu vou apresentar é a funcionalidade de painel de indicadores parametrizados. O que é isso? Eu tenho aqui um painel, onde o nome desse painel é painel real versus orçado, né? Ou real versus meta. Eu tenho aqui selecionado o ano de 2016, então eu estou fazendo uma comparação para 8 indicadores que foram selecionados para contemplar esse painel. Eu comparo então o meu realizado no ano 2016 versus a minha meta. E aí depois eu tenho o meu percentual, o percentual de atingimento dessa meta, bem como, nesse caso aqui, faltaram 4 milhões para eu atingir a meta. Então é a diferença de atingimento de meta. Então a mesma lógica vale para todos os outros indicadores. Quando eu falo que esses indicadores são parametrizados, né, aí eu volto então naquela demonstração que eu fiz da ferramenta de parametrização. Então aqui está ela, rapidamente para a gente revisar esse ponto. Eu defini lá esses indicadores aqui, por exemplo, a receita líquida. Onde está a definição do indicador receita líquida? Aqui, tá? Esse indicador é um indicador que é um totalizador simples, ou seja, ele soma tudo aquilo que está acima dele, e ele é um indicador. Então, quando ele está selecionado aqui, automaticamente ele vem para essa tela aqui e mais para outras 2 telas que eu vou mostrar na sequência. Depois eu vou explicar logo na sequência também por que
ele também está selecionado aqui para gráfico DRE e saldo DRE. Também esse é um ponto importante. Então, se eu quiser agora, né, incluir um novo indicador aqui, por exemplo, o lucro bruto, tá? Basta eu vir aqui no lucro bruto, ou ainda, se eu quiser criar um novo indicador, tá? Colocar ele aqui no final. Eu defino quais são os centros de custo e as contas contábeis que pertencem a esse indicador, e eu dizer que esse indicador e eu dizer aqui que ele é um indicador, ele também vai automaticamente para cá após a próxima carga do ClickSense. Então vamos até aqui vamos fazer o teste, tá? Eu vou vir aqui no indicador lucro bruto, tá? Vou dizer que ele é um indicador e vou fazer aqui confirmar a minha alteração. Fiz a alteração, salvei. Agora exportei a minha alteração. Pronto. Esse é o único passo. Agora eu vou realizar uma recarga. Aqui, carregar dados. Voltar para a minha aplicação. Muito bem, voltar aqui para o painel. E agora, vejamos, nós temos um novo indicador aqui, que é o lucro bruto. Ele entrou nessa posição, ele entrou numa sequência, né? O lucro bruto está aqui no indicador. 116 milhões de lucro bruto, contra uma meta de 469. Então, esse é um dos grandes diferenciais do template, a possibilidade de eu estar parametrizando o indicador e depois usar esse indicador aqui dentro no template, seja ele aqui nessa tela do dashboard ou nas outras telas que eu vou mostrar, ou ainda eu posso utilizar ele como um indicador, fazer uma nova tela, fazer uma nova análise. Então, abre um leque de possibilidades bem interessante, com um baixo esforço, né? Não há esforço de programação, não há esforço de customização, não há necessidade de envolver a TI, fica tudo na mão do usuário. Fica toda a regra de negócio e toda a liberdade de criar novos indicadores. Então, esse é um dos principais diferenciais da ferramenta. Agora, aqui na sequência, eu vou mostrar o gráfico em cascata. Deixa eu selecionar o ano 2016 aqui. Então, esse aqui é o DRE gráfico. Tá? Eu vou agora aumentar a visualização desse gráfico para poder explicar melhor. Então, como é que funciona, né, a leitura desse gráfico? Eu tenho aqui 4 barras em azul, que na verdade são os 4 negócios dessa minha empresa fictícia, né? Essa empresa fictícia é do segmento de TI, ela vende softwares de fabricação própria, ela tem também um negócio de terceirização de TI, revenda de softwares de terceiro e o departamento de consultoria e treinamento. Então, todos esses 4 negócios são negócios que geram receita. O principal negócio é esse aqui, que eu tenho 600 milhões de receita, e os outros 4 aqui. Depois eu tenho aqui o que a gente chama de deduções de venda. Tá? Então, aqui, geralmente, aqui nas deduções de venda, entra aqui basicamente impostos, ICMS, PIS, COFINS, se for o caso. Aqui nas deduções de venda foi, né, relembrando aqui o conceito, as deduções de venda, elas foram parametrizadas aqui, e aqui foram selecionado as contas contábeis que faziam parte da dedução de venda. Então, na sequência eu tenho a receita líquida. E aí a receita líquida, ela é um subtotal, porque
aqui eu estou fazendo, aqui eu venho numa sequência, né? Depois eu tenho as deduções e agora eu faço um subtotal. Então a minha receita líquida é 756. Isso aqui também, o fato de eu fazer o subtotal no gráfico também é parametrizado. Fica aqui na parametrização do indicador receita líquida, onde eu digo saldo DRE. Quando eu falo gráfico DRE, quer dizer que ele vai aparecer nesse gráfico. E quando eu falo saldo DRE, quer dizer que ele é uma barra de subtotal. Então eu tenho aqui gráfico DRE, saldo DRE e indicador. Depois aqui eu tenho o custo das mercadorias vendidas. E aí, nessa minha empresa, a partir do momento que eu coloco o custo, né, o meu lucro bruto praticamente fica zerado. Tá? Das 7 milhões, isso aqui não chega nem a 1% de lucro bruto. E aí, as despesas variáveis aqui, que é uma pequena barra, são 5 milhões. E depois chega no indicador de margem de contribuição. Eu pego o meu lucro bruto menos as despesas variáveis, chega aqui na margem de contribuição de 5 milhões. E aí aqui as despesas fixas, né? Porque aqui que entra o grosso, como despesas com pessoal, né? Salários, os encargos. E aí depois energia elétrica e assim por diante. Depois eu tenho aqui o resultado operacional. E assim por diante, né? Até chegar aqui no lucro líquido. Então, esse gráfico aqui ele é totalmente parametrizado também. Tá? Basta eu flegar lá no parametrizador que o indicador ele é um gráfico DRE, ele vai aparecer aqui. E quando eu seleciono saldo DRE, ele faz essa barra de saldo. Né? Então, aqui eu tenho uma barra de saldo. Lucro bruto é uma barra de saldo. Margem de contribuição é outra barra de saldo. Elas ficam aqui, né? Esse vermelho mais escuro e esse verde mais escuro aqui. São as barras de saldo. Muito bem. Então, aqui lembrando que a DRE é uma coisa que muitos clientes nos pedem. Eu quero fazer uma DRE por departamento. Então, aqui por empresa ou por filial. Então, eu tenho toda essa possibilidade de fazer isso, né? Por filial e até por departamento. Tá? Claro, o contábil tem que estar preparado para isso. Tá? Mas a partir do momento que você tem uma estrutura de contas contábeis, centros de custo e os lançamentos corretos, tá? A questão técnica de viabilizar a ferramenta proporciona isso. Muito bem. Próxima análise é o DRE propriamente dito. Tá? Então, esse DRE aqui é um DRE sintético e com a possibilidade de abri-lo em quantos níveis forem necessários. Né? Aqui nós estamos abrindo em 3 níveis. Então, o DRE também aqui são 15 indicadores. Eu abro aqui, detalho esses 15 indicadores em toda a hierarquia. E aí eu tenho o realizado, né, o realizado do ano da seleção. Depois a análise vertical sobre a receita líquida. Depois eu tenho aqui a minha meta, a variação nominal com relação à meta e a variação percentual com relação à meta. Muito bem. Depois aqui eu tenho o balancete. O balancete ele segue a mesma lógica, né? Aqui eu abro ele em até 7 níveis de grupos de contas contábeis. Isso aqui também é variável, né? Porque a ferramenta ela monta toda a hierarquia de contas contábeis. Então você pode navegar nessa hierarquia, pode utilizar as facilidades da ferramenta ClickSense
de pesquisa, né? Está aqui bancos. Então você vai achar alguma conta de ativo, não, salário. Aqui são contas de resultado, nesse caso são despesas, por exemplo. Enfim, né, eu tenho um balancete aqui também, que eu posso fazer todo esse acompanhamento, né? As colunas que eu tenho aqui, o saldo inicial, a movimentação, né, débito, crédito, chegando na variação, na movimentação, e depois o saldo final. Tá? Então é uma análise bem flexível do balancete. Depois eu tenho aqui o que nós chamamos de relatório dinâmico. Tá? O relatório dinâmico ele é bem interessante porque ele me dá uma flexibilidade para eu, enfim, para eu fazer qualquer relatório. Tá? Aqui eu trago todo o plano de contas, né? Posso trazer todo o plano de de custos, ordenar e fazer o relatório aqui do jeito que for preciso. Depois eu tenho uma tela aqui, por exemplo, eu seleciono um indicador, que são aqueles indicadores que nós definimos no parametrizador, e a partir do momento que eu seleciono um indicador, como por exemplo, vamos lá, despesas fixas. Selecionei esse indicador e ele me traz uma análise aqui, onde eu faço uma comparação entre o ano da seleção e o ano anterior, e aí eu tenho uma variação do período. Né? Deixa eu botar aqui a receita líquida. Aqui. Então vejamos, eu tenho aqui uma comparação. Ó, o ano selecionado, que é o ano 2016, eu tive aqui as minhas vendas caíram em 12% no primeiro trimestre, depois elas aumentaram 11% no segundo trimestre, depois eu tive um pequeno aumento aqui no terceiro trimestre, depois uma queda. Se eu olhar isso olhando trimestre a trimestre, se eu olhar o acumulado, então o acumulado aqui, o acumulado, ele, né, como o próprio nome diz, ele vai acumular, o segundo trimestre ele acumula o primeiro com o segundo, o terceiro acumula os 3 primeiros e assim por diante. Então aqui no final do acumulado do ano, eu tive aqui menos 1,46%. Né? Praticamente uma receita estável com relação ao ano anterior. E aí depois aqui eu tenho uma outra análise, né? Deixa eu expandir essa análise aqui para ficar mais claro. Expandir o objeto errado. Aqui. Então aqui é uma análise comparativa, ano atual versus ano anterior. Só que eu estou fazendo essa análise aqui, então, pelas mercadorias que eu vendo, né? Pelos produtos que eu vendo. Que são, na verdade, as contas contábeis que têm débitos e créditos para esse indicador aqui que eu estou analisando, que é o indicador de receita líquida. Então aqui eu posso mudar minha perspectiva. Tá? Deixa eu tirar aqui essas seleções. Ó, então, estou olhando aqui pela perspectiva de empresa. Posso olhar aqui pela perspectiva de filial. Então eu vejo aqui, por exemplo, essa filial aqui
teve um decréscimo de faturamento muito grande. Tá? Então eu tenho aqui essa flexibilidade de mudar a perspectiva de visualização que eu faço. Aqui da mesma forma, né? Aqui eu estou vendo por trimestre, posso ver por mês. Né? E posso ver a normal ou acumulado. Então é uma tela bem flexível. Aqui eu estou analisando receita líquida, né? Agora eu vou analisar despesas fixas, por exemplo. E vou olhar isso aqui, como é que está isso aqui por empresa, por filial. E assim por diante. Além disso, eu posso fazer os filtros aqui. Muito bem. Depois eu tenho aqui uma última funcionalidade, que é uma funcionalidade que complementa a funcionalidade anterior, que é onde eu começo a analisar os detalhes. Faço um relatório dinâmico em cima daquele indicador. Nós estávamos analisando as despesas fixas, e aqui então eu simplesmente listei as despesas fixas, né, por conta contábil, e poderia ainda colocar mais informações aqui disponíveis, né, como por exemplo a data de lançamento. Eu vou deixar o indicador como última coluna. Vou colocar a data de lançamento como primeira. E aí aqui eu tenho um indicador. E esse indicador aqui é a despesa fixa. Tá? E se eu mudar o indicador aqui para lucro bruto, por exemplo, né? E aí eu tenho todas as contas contábeis que tem valor para esse indicador. Tá? Até eu chegar aqui no meu lucro bruto de 41 milhões. Né? Então aqui lucro bruto 41 milhões. Se eu for lá no dashboard tem que ser o mesmo número. Lucro bruto de 41 milhões, é isso mesmo. Tá? Então, eu mostrei aqui basicamente as funcionalidades do template. Bom, para encerrar essa apresentação, eu vou deixar aqui na tela os pontos que nós entendemos que a nossa solução se diferencia no mercado. Então, eu vou deixar aqui para que você possa revisar esses pontos. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor e que você aí na sua empresa, se você tem interesse em projetos na área contábil ou na área de controladoria, não deixe de entrar em contato conosco. Nós temos também outros aceleradores de projeto e outras soluções. Então vamos lá, acesse nosso site www.stechinf.com.br, nos envie um e-mail ou ligue para o nosso escritório. Será uma satisfação em atendê-lo. Muito obrigado e até breve.